Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Antônio Fábio Silva Santos e estamos em mais uma aula da nossa temporada de projetos de sistema de drenagem em escoamento variável. Projetos esses feitos para regiões úmidas, ou seja, aquelas regiões em que ocorrem precipitações intensas, chuvas intensas. Só para lembrar, a gente tem projetos para regiões com escoamento permanente, ou seja, aquela região em que tem uma manutenção da lâmina de água todos os dias do ano que deve ser drenada, ou a grande parte do ano que deve ser drenada. Tem o projeto de regime de escoamento variável para regiões úmidas, que é aquela que ocorre precipitações intensas e você quer rebaixar essa lâmina desse lençol freático para profundidades ou alturas, né, de lençol freático desejada, varia de 1 a 3 dias essa altura desejada em relação ao dreno, ao fundo do dreno. E existe também regime de escoamento variável para sistemas de irrigação, quando o objetivo é eliminar grandes lâminas de irrigação, excesso de grandes lâminas de irrigação, ou então lixiviar sais, né, presentes no solo ou na água. Então vamos lá, essa aula ela é continuidade da aula 4, que está disponível em formato de aula, né? Eu fiz a apresentação todinha da aula e aqui o objetivo é mostrar na planilha como que eu fiz isso aqui, planilhei aquele projeto lá e vou mostrar para vocês, dar um detalhe para vocês como que foi feito isso aqui. Deixa eu mostrar como que é. Vou dar um zoom aqui para ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Se ficar ruim a gente ajusta, tudo bem? Vou recolher isso aqui também, que eu não preciso dele agora. Vamos lá, aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aqui a planilha, eu digitei as informações mais interessantes aqui da planilha, né? Para poder facilitar para mim. E aqui digitei todas as informações necessárias, né? Fiz toda uma planilha, vocês podem ir fazendo aos poucos aí, vão pausando o vídeo, vão fazendo aos poucos, quem quiser fazer em planilha. Eu dei destaque em cinza aqui nos dados em que são dados de entrada, certo? Os dados que são de entrada. E eu vou repetir aqui os dados que a gente esteve usando lá no exemplo que está na aula 4. Para quem não assistiu a aula 4 ainda, procure aqui na playlist, nesse mesmo canal que você vai encontrar aí a aula 4. É a aula anterior a essa aqui é a aula 5. Então vamos lá. O exemplo é o seguinte: determinar o espaçamento entre drenos, lembrando que esse exemplo está disponível no Manual de Irrigação Salacier Bernardo, edição número 8. Tá? Todas as minhas aulas desse trecho aqui, dessa temporada, são fundamentadas no Manual de Irrigação de Salacier Bernardo, volume 8, edição 8, desculpa. Determinar o espaçamento entre drenos num projeto de drenagem a ser implementado numa área localizada no município de Viçosa, Minas Gerais, ou qual será cultivada com pastagem. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui cultura, ó, pastagem. E aqui eu peço a classe de culturas e a classe A. Onde que eu pego qual classe de cultura que é? Aqui nessa tabela 11.3, ó, tá escrito aqui, ó, classe A, pastagem maioria das hortaliças. A gente vai usar esses valores como parâmetros de profundidade freática. Classe B, culturas extensivas. A gente vai usar esses valores como parâmetros de profundidade freática. E classe C, citros e frutíferas. A gente vai usar esses valores como parâmetros, tá? Só para lembrar, culturas extensivas está aqui feijão, soja, milho, trigo, cevada, entre outras diversas. E aqui na classe C, citros, também está manga, maçã e outras frutíferas de porte grande, beleza? Então, só conferindo aqui, a gente colocou classe A, pastagem e hortaliças, beleza? Então, determinar o espaçamento entre drenos num projeto de drenagem a ser implementado numa área localizada no município de Viçosa, Minas Gerais, a qual será cultivada com pastagem. O solo possui condutividade hidráulica igual a 0,8 metros por dia, então condutividade hidráulica do solo é um dado de resultado de análise, tá? Então pode ficar tranquilo que isso é um resultado de análise, você vai buscar junto ao laboratório, ou então é um dado para quem estiver fazendo isso aqui em formato de exemplo, né? Em formato de aula, por exemplo. Então 0,8 metros por dia, cuidado com essa unidade, dependendo do laudo, ele é dado em centímetros por minuto ou centímetros por hora, tá beleza? O texto continua falando o seguinte, que a porosidade drenável é de 5%,
5%. Lembrando que na hora que a gente for fazer isso com os cálculos, esse valor virá valor decimal. Então, só para confirmar essa informação aí. Outra informação interessante que ele fala aqui é a profundidade média da camada impermeável do solo. Isso é uma informação que a gente coleta com dados de sondagem no solo da região, né? Então faz vários pontos de sondagem, determina qual é a profundidade mínima da camada impermeável, que nesse caso esse projeto aqui é 5.2. Ó, pessoal, eu estou colocando ponto porque meu computador está programado com ponto aqui, tá? Quem tiver com computador com vírgula, pode colocar com vírgula aí. A profundidade dos drenos é em função do equipamento que vai fazer a escavação dos drenos, vai fazer as valas, né, para poder fazer a instalação dos drenos, se é retroescavadeira, se é a perfuratriz, e nesse caso aqui a profundidade foi dada e ele fala que é uma profundidade de 1,30 m de profundidade. Outra informação que ele fala é que o dreno lateral é de PVC corrugado com diâmetro de 65 milímetros. Ele pede aqui em unidade em metros, eu vou colocar aqui 0,065 metros. Eu já estou achando que vou até corrigir isso aqui nessa planilha, vou pedir para inserir uma linha aqui em cima. Vou repetir essa informação aqui, vou colocar aqui em milímetros, só milímetros mesmo, e é 65 milímetros, e aqui eu vou pegar o valor aqui e dividir por 1000. Achei o valor em metros, vou dar uma mexida nessa célula aqui, deixa eu só tirar a cor aqui, isso, em cinza só dados de entradas, já converte aqui. Lembrando que o diâmetro desse tubo não é interessante ser menor do que 50 milímetros. Na verdade, um tubo menor do que 100 milímetros, ele pode ocorrer risco de entupimento, certo? Só que são tubos que começam a ficar muito claros, né? 100, 150 milímetros, começa a ficar um pouco caro. Então, aqui no projeto ele já indica 65 milímetros, é um diâmetro comercial desses tubos corrugados, né? Então, vou aceitar aqui, apesar de que eu recomendaria uma tubulação de 100 milímetros. Outra informação que é dada aqui, né, é que a chuva crítica, essa chuva crítica é aquela mesma que foi determinada lá, se eu não me engano, na aula 3. Na aula 3. A aula 3 segue esse mesmo parâmetro de projeto aqui. E aquela chuva que vai ocorrer 5 ou mais vezes no ano. Aquela chuva com a possibilidade de ocorrer 5 ou mais vezes no ano. E aqui, nesse caso da planilha, você vai conseguir ver isso também na aula 4, uma aula anterior a essa. Lá indicava que era de 40 a 45 milímetros, então vou colocar o menor valor aqui, 40 milímetros por dia. Esse valor tem que ser convertido, está aqui convertido em metros por dia, beleza? Isso aqui é um cálculo que é a distância do dreno até a camada impermeável, então aqui só para a gente ter noção, ó, vamos puxar essa imagem aqui, profundidade da camada impermeável, ele falou que é 5,2 metros, e ele fala que a profundidade do dreno é de 1,3 metros. O DO, que é isso aqui, ó, a profundidade do dreno até a camada impermeável, vai ser a profundidade da camada impermeável menos a profundidade dos drenos. Então, esse cálculo aqui vai ser 5,2 menos 1,3. 5,2 menos 1,3 está dando 3,9 metros. Aqui, a gente vai para o próximo passo, né, do projeto, que vai ser fazer as alturas de critério, né? Essas alturas de critério são de acordo com essa tabela, eu já comentei sobre ela um pouco antes, aqui é a classe A, né? Então, para o dia 1, eu quero que a profundidade mínima do lençol freático seja de 0,3 metros, para o dia 0, no dia da chuva, para o dia 1 de 0,5 metros, para o dia 2 de 0,7 metros, para o dia 3 de 0,8 metros. Parei para tomar uma aguinha aqui. Então, o que a gente já fez? A gente já colocou aqui a profundidade que eu desejo, na profundidade do lençol freático, que eu desejo que esteja, a profundidade freática que eu desejo que esteja, para que não venha causar dano à cultura. E essa HT aqui é a altura no tempo, né? Altura no tempo 0, altura no tempo 1, altura no tempo 2, que é essa altura de lâmina aqui, ó, HT, aqui, ó, HT, beleza? Aqui na imagem. Então, como é que calcula essa altura? Essa altura HT vai ser a profundidade requerida, a profundidade freática esperada, certo? Menos a profundidade do dreno. Como o dreno está a 1,30 m de profundidade, então 1,30 m menos 3, a gente vai achar o valor. 1,30 m menos meio
a gente vai achar o valor. 1,30 m vezes 0,7, a gente vai achar o valor, e 1,30 m menos 0,8, a gente vai achar o valor. Então, aqui são os 3 critérios de projeto. Eu desejo que minha altura minha altura em relação ao nível dos drenos, né, com o tempo no dia da chuva, esteja no máximo a 1 metro, no dia, no mínimo, tá? Desculpa, no mínimo a 1 metro, no dia 1, após a chuva, no mínimo a 0,8 metros, no dia 2, no mínimo a 0,6 metros, e no dia 3, no mínimo a 0,5 metros, beleza? E aí eu vou calcular ΔH, ou variação da lâmina no dia inicial, que é o mesmo H0, esse ΔH é calculado por essa equação aqui, ó, reposição dividido pela porosidade drenável em decimais, beleza? Então a gente vai clicar aqui para vocês verem como está. Então tá aqui, ó, a porosidade, a reposição em metros por dia dividido pela porosidade drenável em decimal, pegou os 5% e dividiu por 100 para chegar a um valor em decimal. Então, ΔH ou H0 vai ser a mesma coisa, vai ser calculada por meio dessa equação aqui, beleza? E o valor já foi calculado aqui de 0,8 metros. Então, vamos lá. Vamos para os atender, verificar se atende aos critérios em cada um dos dias. Primeiro critério que eu desejo atender é o critério do dia 1. Qual é a necessidade dele? Ser menor do que 1 metro. Então, é o que está aqui, ó, no dia 0, no dia da chuva, o critério é que seja a HT, a altura do dia 0, seja menor do que 1 metro, certo? E a HT no dia 0, no dia da chuva, é o mesmo H0, já que a HT do dia 0 é o mesmo H0. Igual o valor que é 0,8 metros. Quanto que poderia ser? Até 1 metro, ou seja, atende ao critério. Está abaixo, é menor do que o critério estabelecido. Olha, já dá para a gente observar aqui também, ó, o dia 1 também será atendido, já que no dia 0 o critério era 0,8 metros. E do dia 0 para o dia 1 terá a drenagem, o nível do lençol freático vai abaixar. Ele já está a 0,8 metros e ele vai ficar menor ainda, mais baixo ainda. E mesmo que se ele permanecesse no 0,8, ele atenderia ao critério do dia 1, certo? Mas mesmo assim a gente vai fazer um cálculo, beleza? A gente vai tentar fazer o cálculo. E vou fazer uma sugestão aqui de um espaçamento inicial. Sempre recomendo que esse espaçamento inicial seja de torno de 60 metros, beleza? Então, no dia, para poder fazer esse cálculo aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o cálculo do D1. E o D1 é isso aqui, ó, é a média entre H0 e HT, sendo que H0 sempre vai ser o mesmo H0 de sempre, lá que é a lâmina do dia da precipitação, né? Aquela relação entre a lâmina de reposição o R dividido pela porosidade drenável, mais o HT é o HT de projeto ou de critério esperado, que seria 0,8. Então, 0,8 mais 0,8 dividido por 2, média de 0,8. Então, o D1 vai fazer parte da composição dessa equação aqui do D, do alfa, que é o fator de reação, beleza? Em seguida, eu preciso de calcular aqui o D. O D é calculado por essa equação aqui. É interessante que você já tenha assistido a aula teórica disso aqui para você entender o que é um dos parâmetros, tá? Cada um dos parâmetros. Sendo que o D é a camada, o extrato do solo que interfere nessa curvatura aqui, o D, ó. É isso aqui, ó. É o extrato do solo que interfere nessa curvatura da lâmina de água formada aqui sobre o dreno, tudo bem? Então, eu vou precisar de calcular o D. E tem um detalhe aqui, entre calcular o alfa e o D. Observem, eu tenho que estipular um valor de espaçamento entre drenos para calcular o alfa. Mas para calcular o alfa, eu preciso de ter o D, que é aquele extrato lá, né? Esse extrato aqui que interfere na altura do lençol freático. Então, e para calcular esse D, eu preciso de espaçamento entre dreno também. Então, eles são fatores dependentes. É tentativa e erro mesmo, tá? É por causa disso. É tentativa e erro porque um fator depende do outro. Como eu estipulei lá um valor de 60, pega e joga nessa equação aqui o valor de 60, espaçamento entre dreno 60. D0 é a diferença entre a profundidade da camada impermeável e a profundidade de instalação dos drenos. R é o raio
raio do dreno coletor, que no caso lá o dreno coletor era 65 milímetros ou 0,65 metros, beleza? Então a gente faz o cálculo lá do D, utilizando todos esses parâmetros, repara, profundidade do dreno, ou a espaçamento entre drenos, distância da camada impermeável, D0, B27 aqui é o diâmetro do dreno, repara que é o raio do dreno, beleza? Então a gente tem que pegar esse valor aqui e dividir por 2, aqui ó, D7. Esse valor aqui ó, dividido por 2, porque não é o diâmetro, é o raio, beleza? Então aqui a informação lá foi dada em diâmetro, então diâmetro dividido por 2 é raio, o cálculo já está feito aqui assim, e o valor do D deu 2,500. Agora com o valor de D, com o valor de D1 e com o valor de ED, eu consigo calcular o alfa que é o fator de reação, é esse aqui. Eu vou precisar também da condutividade hidráulica do solo em metros por dia, a porosidade drenável em decimais, espaçamento entre drenos em metro, o D1 em metros também e o D em metros também. O resultado disso aqui é dias a menos 1. Então o cálculo foi feito aqui, beleza? Utilizando todas as informações, da forma que está aqui nessa equação que está aqui, utilizou todas as informações, e aí, primeira coisa que a gente teve que fazer para poder calcular, calculamos o alfa, achamos o alfa, pega o alfa e multiplica vezes t, porque tem dois tipos de equação a equação de Glover-Dunn, que é a equação que a gente vai conferir se o HT está realmente certo, a altura de projeto, da lâmina de projeto, né, após o tempo esperado, está correta. É uma dessas duas equações. Essa equação mais completa, mas caso, e a gente vai utilizar ela, sendo que o n dela vai ser os números ímpares invertidos entre negativo e positivo, então 1, menos 3, 5, menos 7, 9, menos 11, 13, menos 15, e assim vai. Geralmente encerra assim em menos 15, encerra quando a diferença entre um valor e outro nessa equação aqui, 1 sobre n, número de Euler elevado a menos n ao quadrado vezes alfa vezes t, for ficando muito menor, muito pequeno, a diferença entre eles ficar praticamente insignificativa, encerra o valor n, beleza? Ele tende ao infinito, geralmente em menos 15 encerra, mas caso alfa vezes t for maior do que 0,2, pode utilizar diretamente a equação de Euler simplificada. Ela elimina esse trecho aqui, 1 sobre n e o menos n ao quadrado, beleza? Então aqui a gente vai fazer esse cálculo, né? Então o alfa é 0,14 vezes um dia, 0,14. Então a gente vai ter que utilizar a fórmula principal, que é essa equação aqui. E aí a gente pega e vai fazer o cálculo, beleza? Então a gente vai fazer o cálculo aqui, utilizando essa equação aqui. Só que aconteceu uma situação aqui específica nesse projeto. Observe, o HT, ele já era 0,8 metros no dia zero, no dia da chuva. E o critério falava que no dia 1 também poderia ser 0,8, ou seja, já tinha atendido ao critério do dia 2 também. Eu não preciso nem calcular, mas caso eu for calcular o HT, eu tenho que utilizar essa equação aqui, a equação mais completa, beleza? Como já foi atendido para esse dia, vamos para o segundo dia. Dia 2, o critério é ser menor do que 0,6. Então vamos lá para o dia 2, vou manter o espaçamento de 60 metros e vou calcular aqui o espaçamento de 60 metros. Utilizando o espaçamento de 60 metros, eu calculo o D1 através dessa equação aqui, beleza? Sendo que agora o HT aqui para D1 é H0 mais HT. H0 sempre é o mesmo, 0,8. HT agora é 0,6. Então a média aqui vai dar 0,7, correto? Então 0,7 é a média de H0 com HT de projeto, o HT desejado, beleza? O D é calculado utilizando essa equação aqui. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui, certo?
utilizando o espaçamento. Esse valor, inclusive, a gente já calculou ele aqui, vai repetir o valor, não mudou nenhuma das variáveis. Então, acho D, olha lá, não mudou nenhuma das variáveis, o valor é o mesmo, beleza? E aí, com isso, a gente consegue calcular o alfa. E o alfa vai utilizar essa equação aqui, muda o valor por causa que o valor de D1 mudou, certo? E a gente vai calcular o alfa utilizando essa equação aqui, condutividade hidráulica do solo, porosidade drenável e tudo mais, e vai chegar num valor de 0,14. Só que aqui é em 2 dias. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um alfa vezes t, que é 0,14 vezes 2, vai dar 0,28, que é maior do que 0,2. Quando é maior que 0,2, eu vou usar a equação, como é que fala? Simplificada de Glover-Dunn. Então, utilizando a equação simplificada de Glover-Dunn aqui, a gente vai colocar, vai fazer o cálculo, tá aqui a equação, aqui. Desculpa, tá? É aqui a equação de Glover-Dunn. Aqui. Então, vai utilizar o alfa vezes, cadê? O HT, dia 2, é aqui que estamos. A gente vai utilizar aqui, ó, se maior que 0,2, então vai utilizar essa parte da equação aqui, ó, 1,16, deixa eu mostrar a equação, aqui, ó, 1,16 vezes H0, que é 0,8, vamos olhar lá, tá certo, vezes EXP, que vai ser o mesmo número de Euler aqui na equação, tudo certo? O número de Euler aqui no Excel vai ser EXP, menos B38, o B38 aqui vai ser o alfa, vezes 2, que é o dia, o número do dia, o T, o número do dia, beleza? E esse valor aqui deu 0,708 metros. E quanto que era o critério? O critério era 0,7. Ah, professor, mas passou foi muito pouquinho. Mas se for arredondar, dá um pouco mais. Então, qual vai ser a ideia aqui? Como isso está uma planilha, essa planilha está toda linkada, a gente acredita que se a gente mexer nesse valor, que tudo vai mexer. Então, vou reduzir esse valor para 50 metros. Aqui, ó, se eu mexer aqui nessa posição, 50 metros, essa planilha, esse valor está linkado com o de cima e todos os cálculos serão ajustados. Fiz o ajuste, o valor esperado para o dia 2 era de 0,6 metros e a 50 metros ainda estamos com uma HT de 0,63. Olha, quando estávamos com 60 metros de espaçamento entre drenos, o HT era de 0,7 e a gente esperava que fosse 0,6. Está aqui, ó, esperava que fosse 0,6, menor do que 0,6 e era 0,7. Então, utilizando um valor de 50 metros entre drenos, o cálculo foi refeito e ainda ficou acima. A gente esperava que seja até 60 centímetros e aqui deu 63 centímetros. Então, vou reduzir esse valor aqui para 45 metros, por exemplo. Eu acho que 45 vai ser suficiente. Olha lá, 45 centímetros. O que falou aqui? 0,58 metros. 0,58 metros. E o critério era que fosse menor do que 0,6 metros. Ok, atende. Espaçamento entre drenos atende ao critério. Beleza? Ótimo. Eu fui puxando essas informações aqui para essa célula para facilitar na hora de fazer o projeto, tá? Então, essa planilha minha está toda automatizada. Ela puxa as informações de outras células, mas é para facilitar para na hora que eu estiver fazendo o projeto. Recomendo que vocês façam também. Beleza? Agora vamos ver o HT para o critério do terceiro dia. O terceiro dia fala que o critério é ser menor do que 0,5 metros. E aí o que a gente vai fazer? Verificar se os 45 metros atende ao critério de espaçamento entre drenos, né? Ou a critério de HT com 45 metros de espaçamento entre drenos. Então vamos fazer o D1, lembrando que o D1 é essa equação aqui, H0 sempre vai ser o mesmo valor de H0, que no caso aqui foi 0,8. O HT vai ser o 0,5, que é o valor para o dia, no caso aqui o HT é do dia 3, beleza? Então vai utilizar lá o valor de 0,5, a média deles dois. Com a média deles dois, a gente vai poder calcular o alfa. Também preciso do D, né? E o D aqui, ó, o D vai trabalhar com espaçamento agora de 45 metros, né?
o D0 permanece, espaçamento de dreno, entre drenos 0,45, o raio permanece, né? Os valores que já foram utilizados, então a gente vai achar o D. E com o D e o D1, a gente consegue calcular o alfa. O alfa vai ser essa equação aqui, que leva em consideração a condutividade hidráulica do solo, a porosidade drenável, o espaçamento entre drenos de 45 metros, o D1 que foi calculado aqui, o D que foi calculado aqui, por essa equação. Olhem lá na fórmula, a equação, certo? Mas é essa mesma equação que está escrita aqui, beleza? Só copiei ela para o Excel. E aí nós chegamos aqui num alfa de 0,2245 dia elevado a menos 1. A gente tem que pegar esse valor e multiplicar por número do dia. Então, 0,22 vezes 3, 0,22 vezes 3 dá 0,67, que é maior do que 0,2. Então, eu posso utilizar a equação simplificada de Glover-Dunn, que é essa aqui. Então, podendo usar a equação simplificada de Glover-Dunn, o que eu vou fazer? Vou vir aqui calcular a altura no tempo e verificar se ela atende à altura de projeto. Então, a equação é essa aqui, 1,16 vezes H0, que é sempre H0, vezes EXP, que é o número de Euler no Excel. A forma de obter o número de Euler no Excel é dessa forma aqui. Na calculadora, você vai achar lá um Ezinho, que é o número de Euler, o Ezinho, esse Ezinho aqui, Ezinho vai elevar, abre parênteses, você vai colocar o valor. Nesse caso aqui é XP, elevado elevado a alfa, que está aqui, vezes 3, que é o número de dias. E aí, na hora que a gente faz vezes 3, isso aqui, o HT deu 0,4732 metros, ou seja, 47 centímetros. E qual era o critério? Ser menor do que 0,5 aqui, ser menor do que 0,5. Ou seja, atendeu ao espaçamento entre drenos até o dia 3. O que eu faço agora? O que eu faço agora é continuo o projeto para o dimensionamento do dreno, faço a planta baixa e tudo mais. Ah, professor, e se não tivesse dado os 45 metros, não tivesse dado para o dia 2, mas não tivesse dado para o dia 3? Eu diminuiria novamente o espaçamento aqui. Por exemplo, para 40. Repara um detalhe. Aqui para o dia 2 vai atender com folga. Esperava que fosse menor do que 60 e deu 53. Mas lá para o dia 3, ele também abaixou. Entendeu? Não foi a situação aqui para o dia 3 eu poderia ser menor do que 50, então deixando os 45 metros, espaçamento entre drenos vai dar tranquilamente 0,47, não está muito longe de 0,5, então posso deixar esse espaçamento entre drenos de 45 metros. Aqui vem as informações para o layout, tudo bem? As informações para o layout aqui é o espaçamento entre drenos 45 metros, a profundidade dos drenos é 1,3 metros, o comprimento dos drenos aqui no caso desse projeto 120 metros, a declividade de instalação dos drenos varia entre 0,01 e 0,03%, então ele colocou aqui a 0,2% de declividade dos drenos, né? Calcula-se a vazão do dreno, né? A vazão do dreno ela é calculada pela equação, vou encontrar a equação aqui para colocar para vocês aí. É uma equação, achei, o diâmetro, equação do diâmetro, e deixa eu ver se eu acho aqui a equação, essa inclinação aí, que eu falei para vocês, essa inclinação, ela varia de 0,01 a 0,05, colar só valores, né? Isso, não atrapalha minha planilha não. Varia entre 0,01 e 0,05, 0,1 e 0,5%, beleza? Vai depender da situação de instalação. E deixa eu ver se aqui eu acho a equação de vazão. Vazão do regime variável, vazão do dreno, vai ser igual a essa equação aqui, regime variável úmida. A equação do dreno vai ser essa aqui, Pronto, tá aí a equação. Então a equação vai ser, vazão do dreno vai ser π vezes condutividade hidráulica em metro por dia, vezes D mais D1. Olha, esses valores nós temos aqui, D e D1, beleza? Então a gente coloca aqui D e D1. Vezes H0, que é a altura do dia 0, ela não muda,
vezes o coeficiente de descarga, ou não, o comprimento da linha do dreno lateral, nesse caso aqui, esse comprimento do dreno lateral CD vai ser os 120 metros, dividido por 43.200 vezes o espaçamento entre drenos. Isso aqui vai ser a vazão drenada, né? A vazão drenada que o dreno vai ter que dar conta de drenar. Vamos conferir essa equação aqui. Π vezes K0 está lá em cima, tá certo, vezes D, abre parênteses, D mais D1. Então, a gente vai pegar aqui ó, do dia 1, que é a pior situação é do dia 1. Então, D mais D1 está feito, vezes H0, que não muda, né? H0 delta H está lá em verde, vezes comprimento do dreno, que é 120 metros, está aqui, dividido por aparentes 43.000 vezes espaçamento entre drenos, que é 45 metros, e o resultado deu em metros por segundo, lembrando que comprimento é em metros, H0 em metros, espaçamento entre drenos em metros, metros, condutividade em metros por dia, e o resultado vai me dar 0,0038 metro por segundo, ou então posso pegar esse aqui e multiplicar vezes 3.600 e vou achar o resultado em metros cúbicos por hora, beleza? Deixa eu inserir isso aqui, ó. Vou inserir aqui, vou pegar essa informação, Ctrl X, Ctrl V, eita, deu errado aqui, né? Ctrl X, Ctrl V, deu certo. A vazão do dreno, vou deixar essa equação por aqui assim, para saber qual que ela é, beleza? E aí, a gente pode calcular o diâmetro calculado também do dreno. Esse diâmetro calculado aqui do dreno, ele pode ser feito através dessa equação aqui. Deixa eu achar ela, achei. O diâmetro vai dar em metros, tá bom? Ctrl V, aqui é a equação. Sendo que esse ID é a declinação do terreno, tá? Só que em metros por metro. Aqui está em porcento, né? Então é em metros por metro. Vamos ver como é que foi feita essa conversão aqui. Tem ela na fórmula. Deixa eu ajustar aqui o diâmetro do dreno. Vamos ver a equação. 0,2557 vezes vazão em metro cúbico por segundo, elevado a 3.749 vezes porcentagem dividido por 100, então é decimal, 0,02 metros por metro, 0,02 metros por metro, né? Que é o mesmo 0,2%, 0,002 metros por metro, elevado a menos 1.857, então o diâmetro do dreno estimado em metros é de 0,42 metros, então vou inserir também uma linha, isso aqui vai ser igual, isso aqui vezes 1000, o resultado vai dar em milímetros, e o nosso dreno lá, que vai ser o mesmo que a gente informou lá em cima, lembra que a gente informou lá em cima, é de 65 milímetros. Deixa eu colocar aqui assim, deixa eu pensar como. Isso aqui vai ser igual isso, né? Que é o mesmo que, deixa eu inserir uma linha aqui também, puxar essa informação daqui para cá e colocar que isso aqui é igual isso vezes 1000, que vai ser em milímetros, 65 milímetros, podia ser até 42 milímetros, né? Lembra que eu falei 50 milímetros? Então, esse valor aqui atende ao nosso critério de projeto. Beleza? Então tá aí, o projeto foi dimensionado, isso aqui é o que vai para o layout, né? Espaçamento entre drenos, profundidade dos drenos, comprimento dos drenos, isso aqui é topografia do terreno, e declividade é topografia do terreno também. A vazão do dreno, com a vazão do dreno, a gente consegue calcular qual o diâmetro calculado e conferir se o diâmetro estimado lá no início atende, beleza? O que ele está falando ok é que o diâmetro do dreno que a gente informou é menor do que o diâmetro calculado. É isso, pessoal, tá aqui a planilha, né? Espero que tenha sido esclarecedora.
e tem esclarecido, né, muito sobre o projeto. Minha recomendação sempre é automatizar ao máximo esse tipo de planilha, porque quanto mais automatizada, se eu mudar qualquer informação aqui, todo o projeto vai ser mudado, né? Então, por exemplo, se eu mudar isso aqui, por exemplo, para milho, e colocar aqui que milho é classe B, repara aqui, ó, os cálculos de HT, por exemplo, já vai mudar automaticamente e já vai falando aqui as coisas que deu errado aqui no projeto, beleza? Eu recomendo para vocês que façam todas essas modificações, né, de acordo para que vocês consigam fazer o negócio de forma totalmente automática. Os detalhes que a gente tem que ficar atento é sempre se o espaçamento entre eventos foi atendido para todos os dias, certo? Então foi atendido para o dia 0, vou até pôr isso aqui em negrito, atendido para o dia 0, foi atendido para o dia 1, também foi atendido para o dia 1, aqui, negrito também. Vamos ver se a gente conseguir fazer o negrito aqui. Que é aqui, ó. Negrito. Isso, então atendeu para o dia 0, atendeu para o dia 1. E aí atender também para os dia 2 e 3. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula. A gente vai ter continuidade agora. A próxima planilha é de regime variável, mas antes a gente vai ter uma explicação teórica, que é a nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.